gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar da vitória 1-0 do Real Madrid para cima do Athletic de Bilbao, aqui no estádio Santiago Bernabéu. E já peço desculpas pelo cenário, mas não tenho como gravar do outro lado da rua, porque os senhores que tiram o pó e a sujeira dos arredores do Bernabéu estão on lá com o negócio de tirar a sujeira. E aqui o cenário não está tão bonito, mas é o que temos, porque tem as vans do pessoal que tem as barraquinhas aqui ao redor do estádio e eles estão terminando de desmontar. Então o vídeo vai ficar muito provavelmente com algum barulho e com um cenário muito móvel, porque atrás de mim está uma entrada de garagem, ali atrás os tios estão terminando de tirar a barraquinha, então vai ter uma movimentação assim bastante grande aqui no vídeo, mas é o que temos para esse pós-jogo do Real Madrid. Vamos falar um pouquinho sobre essa vitória do Real Madrid para cima do Athletic de Bilbao, que mantém o time do técnico Carlo Ancelotti na briga pelo título da competição. Antes de mais nada, sempre aquele pedido para todo mundo que está por aqui, que ainda não está inscrito no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like e, claro, os comentários por aqui. O Real Madrid se mantém na briga pelo título do Campeonato Espanhol graças à fé de Valverde e o seu golaço marcado na vitória 1-0 para cima do Atlético Clube de Bilbao, aqui no estádio Santiago Bernabéu. O gol do meio-campista uruguaio deu ao Real Madrid 3 pontos importantes que fazem o time ter aí 4 pontos a menos do que o Barcelona, que continua na liderança da competição, mas como faltam 6 rodadas para o término do Campeonato Espanhol, ainda há alguma possibilidade do Real Madrid tentar tirar o título do Barcelona, que venceu ontem um jogo de virada e está mostrando a sua força dentro da competição. Por isso, era muito importante para o Real Madrid conseguir vencer em casa, somar esses 3 pontos contra o 4º colocado da competição. Porém, não foi um jogo nada fácil para o Real Madrid. Um Real Madrid que vinha da eliminação na Liga dos Campeões e que vinha de 3 jogos consecutivos sem conseguir vencer no Bernabéu. Então, era um desafio grande para o time do técnico Carlo Ancelotti, que, sem poder contar com Kylian Mbappé, que se lesionou no jogo contra o Arsenal na Liga dos Campeões e ainda cumpria a suspensão nessa partida devido ao cartão vermelho que recebeu na última rodada do Campeonato Espanhol e que esteve no estádio, sem o Mbappé, o Ancelotti fez mudanças na escalação. O Mbappé esteve no estádio e, quando ele apareceu no telão, escutou algumas vaias por parte de alguns torcedores do Real Madrid que estavam no estádio. Sem o Mbappé, o Carlo Ancelotti fez mudanças na escalação e voltou ao 4-4-2, com 6 meio-campistas no time titular. Vinícius e Rodrigo eram as 2 referências no ataque, Fede Valverde jogou na lateral direita, Camavinga jogou na lateral esquerda e a gente teve Bellingham, Luka Modric, Dani Ceballos e Tchouaméni no meio de campo do Real Madrid. As alterações do Ancelotti no time funcionaram para deixar o Real Madrid um pouco mais sólido, mas não foi um Real Madrid que sofreu defensivamente. Então, digamos que se o Ancelotti quisesse ter feito disso um teste para a final da Copa do Rei, que acontece no próximo fim de semana contra o Barcelona, não teve muito da onde tirar, porque o Athletic de Bilbao terminou o jogo com apenas uma finalização no gol do Real Madrid, muita pouca produção ofensiva de um time que se defende muito bem, tanto que é a melhor defesa do Campeonato Espanhol do Athletic de Bilbao, mas que no jogo de hoje deixou seus principais artilheiros no banco de reserva. Sancet, Iñaki Williams e Nico Williams começaram no banco de reservas. O Nico Williams, inclusive, nem entrou porque está se recuperando de uma pequena lesão. Então foi um Atlético de Bilbao modificado e que não levou muito perigo para a defesa do Real Madrid. No primeiro tempo, o Real Madrid conseguiu controlar o jogo com a bola. As principais ocasiões vieram da ponta esquerda com o Vinícius Júnior, que foi o cara que acabou levantando o estádio com as suas jogadas, os seus dribles, as suas canetas, mas o Real Madrid não conseguiu efetivamente levar perigo para a área do Athletic de Bilbao, porque faltava uma referência no centro da área e o Real Madrid estava sentindo falta de alguém ali para ser o último cara das bolas levantadas, principalmente ou pelos escanteios ou pelo Vinícius jogando pela esquerda. Foi um Real Madrid que controlou o jogo, mas não fez uma boa partida no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente viu um Real Madrid totalmente diferente, com uma atitude melhor, com um jogo mais dinâmico, com um jogo mais rápido e sendo mais agressivo para buscar a vitória que se sabia, como eu disse aqui, o importante que era hoje vencer depois
da derrota para o Arsenal, eliminação na Liga dos Campeões, sabendo que em uma semana tem a final da Copa do Rei e, claro, para se manter na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O que muda o jogo, e aí o Real Madrid passa a ser mais agressivo ainda, é a entrada do Endrick, que pela segunda vez na temporada foi um dos primeiros, no caso hoje foi o primeiro jogador a ser substituído pelo Ancelotti. O Endrick, que sempre era uma das últimas opções, passa agora a ser uma das primeiras opções nos momentos de substituição do técnico Carlo Ancelotti. Hoje ele entrou em campo aos 57 minutos de jogo, perdão aí pela criança que eu não sei o que ela fez porque eu não vi. Ele entrou em campo aos 57 minutos de jogo, o Ancelotti tirou de campo o meio-campista e aí o Real Madrid conseguiu ter uma referência na área, né? Jogaram Vinícius, Rodrigo e Endrick, e com a entrada do Endrick, quem teve mais espaço para aparecer mais ofensivamente foi o Bellingham, que foi o jogador que no primeiro tempo defensivamente fez um bom jogo, mas ofensivamente não entregou tanto. Tem um passe muito bonito do Vinícius de trivela para uma cabeçada do Bellingham, que quase foi o primeiro gol do Real Madrid, e aos 80 minutos de jogo, depois que o Ancelotti ainda faz outras substituições no jogo, tem o que seria o primeiro gol da partida, que foi um gol do Vinícius Júnior, que acabou sendo anulado depois do VAR chamar a arbitragem, porque se considerou que o Endrick estava em impedimento posicional, evitando que o zagueiro do Atlético de Bilbao pudesse defender a jogada, e aí o gol acabou sendo anulado. Uma reclamação muito forte na entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti em relação a esse impedimento apitado e a um não pênalti que o VAR não chamou em cima do Bellingham. Enfim, polêmica, praticamente todo jogo do Real Madrid tem polêmica com a arbitragem. O gol do Vinícius é anulado e aí o Real Madrid continua o momento que já estava, né? Indo para cima do adversário e tentando encontrar a jogada, ativando muito o Vinícius Júnior pela esquerda, que estava encarando muito o seu rival e conseguindo praticamente em todos os momentos levar a bola até a linha de fundo, cruzar na área ou ele mesmo acabar finalizando. O Real Madrid produziu muito ofensivamente, tanto que voltou a ter mais de 20 finalizações em um jogo, coisa que não estava acontecendo nas últimas partidas, e 7 finalizações no gol, perdão. O Real Madrid tinha terminado os últimos jogos com poucas finalizações do gol, teve 6 defesas do goleiro do Atlético de Bilbao para evitar mais gols do Real Madrid. Mas o gol do Real Madrid chega nos acréscimos com o Fede Valverde fazendo um golaço de fora da área. Ele que não marcava há mais de 3 meses com o Real Madrid, volta a ser determinante e decisivo. O Fede Valverde não tem gols, Fede Valverde tem golaços. E o de hoje, mais uma vez, foi um golaço. Inclusive, nos últimos jogos, tem chamado a atenção que ele não tem tentado tanto fazer esses gols de fora da área, que são uma marca registrada do Fede Valverde e que são muito difíceis de defender quando ele consegue chutar de uma forma que a bola ou ela vai com muita força ou ela vai com um efeito que o goleiro não consegue defender. Fede Valverde volta a marcar. Ele marcou o gol quando ele já estava jogando no meio de campo, inclusive o Lucas Vázquez entrou na lateral e o Fede foi para o meio de campo, o que aproximou ele ainda mais da área, porque jogando de lateral ele acaba cruzando muito, mas acaba não finalizando tanto. Fede Valverde chegou aos 9 gols na temporada e marcou o gol que mantém o Real Madrid na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O Real Madrid tem 4 pontos a menos que o Barcelona e ainda restam 6 rodadas na competição. Rodadas na qual tanto o Barça como o Real Madrid vão enfrentar rivais da parte de cima da tabela e rivais da parte de baixo. O Barça tem, além do jogo contra o Real Madrid, que pode ser o jogo decisivo para ver se essa briga continua ou não, que vai ser em Barcelona. O Barça tem as 2 últimas rodadas, talvez contra os piores rivais, e o Real Madrid tem um calendário não tão complicado. Talvez o jogo hoje aqui contra o Atlético de Bilbao tenha sido o mais difícil em termos de rival que vai enfrentar, mas o Real Madrid tem umas saídas, né, uns jogos fora de casa que podem ser difíceis, como por exemplo contra o Sevilha e, claro, o clássico contra o Barcelona, que acontece no dia 11 de maio, que é decisivo para esse campeonato espanhol. Depois do jogo, o Ancelotti falou muito sobre o Vinícius Júnior, que se ele tivesse marcado aquele gol, talvez ele tivesse saído de campo como o melhor da partida. O Vini, que chegou aos 200 vitórias em 311 jogos com a camisa do Real Madrid. E o Ancelotti falou, Vinícius Júnior hoje foi novamente determinante, como ele costuma ser. O que ficou faltando para o Vini, na verdade, foi mesmo
o gol no jogo de hoje. O Real Madrid tem mais uma rodada de La Liga no meio da semana, enfrenta o Getafe, time aqui da Comunidade de Madrid, mas aí o jogo é fora de casa. E no próximo sábado tem a decisão da Copa do Rei da Espanha, Real Madrid e Barcelona lá em Sevilha. Uma oportunidade para o Real Madrid conquistar um título nessa temporada, já que a Champions já foi e o Campeonato Espanhol, o Barça aí segue firme na busca por esse título. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, os comentários por aqui. E agora eu realmente vou porque o tiozinho agora não é o tio que faz o vento lá para limpar. Agora veio a maquininha e daqui a pouco vem a da água. E aí vocês já sabem que se eu não me molho, alguma coisa me atropela, eu tenho que mudar de lugar, enfim. Obrigada por estarem aqui sempre e volto, claro, essa semana com mais vídeo de prévia e vídeo de pós. Ah, e uma coisa legal do jogo de hoje do Real Madrid, está acontecendo aqui em Madrid o Prêmio Laureus, que é considerado o Oscar do esporte. E, portanto, hoje no palco do Real Madrid, no palco presidencial do presidente Florentino Pérez, estavam Rebeca Andrade, que inclusive a gente fez uma entrevista com ela hoje de manhã, nesse domingo de manhã. Fiquei muito emocionada, porque eu sou muito fã da Rebeca, que está nas redes sociais da TNT Esportes. Tava o Djokovic, estava aí também, o Duplantis estava aí, a Simone Biles estava no jogo do Real Madrid. Então, um jogo hoje recheado de campeões olímpicos e campeões nas suas modalidades esportivas aqui no estádio Santiago Bernabéu. Teve até uma imagem dos filhos do Djokovic comemorando o gol do Real Madrid, que deu a vitória para o time do técnico Carlo Ancelotti. Um jogo movimentado e cheio de campeões olímpicos aqui no estádio Santiago Bernabéu, porque nessa segunda tem o Prêmio Laureus, inclusive vou para lá. E estamos na torcida pela Rebeca, ela merece ganhar como o atleta que deu a volta por cima e conseguiu conquistar tudo que ela conquistou. Lembrando que ela teve 3 lesões de joelho, de ligamento cruzado, e depois se tornou a maior medalhista olímpica do nosso país. Rebeca é um orgulho para esse país. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, que com certeza vem nessa semana.